Meu nome é João Baker, eu vou ensinar o GDIT de uma forma simples para você. Então vamos lá para a dica de hoje. Na dica de hoje eu vou falar sobre os 7 elos da cadeia ISO-GPS. E para isso, então, eu vou precisar mostrar o que são esses elos, o que são essas cadeias do sistema ISO-GPS. Aqui, relembrando a estrutura de normas do GDIT para a ISO, nós temos atualmente 144 normas que são publicadas debaixo do comitê ISO TC 213, onde que essas normas atualmente são divididas em 3 grupos: as GPS fundamentais, as GPS gerais e as GPS complementares. Nessa data, então, nós tínhamos 144 normas publicadas relacionadas ao sistema ISO GPS, e atualmente até tem 24 que estão em desenvolvimento. Dentro dessa estrutura, então, nós temos 9 categorias geométricas, né? E dentro delas, 7 elos dessas cadeias de normas, né? O objetivo é para que aquilo que o desenho, então, ele expressa, ele não venha a ter ambiguidade, então, no sistema, na forma como vai ser medido essa peça. Quais são essas propriedades geométricas? Então, a gente tem tamanho, distância, forma, orientação, localização, batimento, textura de perfil de superfície, superfície areal e imperfeições de superfícies. E elas, então, estão ligadas a esses 7 elos, aonde nós temos uma matriz como essa, que vai mostrar onde cada norma ela está ligado a qual elo que nós vamos ver um pouco mais desses detalhes dos elos que aparecem aqui. Então, os primeiros elos que nós temos, o elo A, então, são símbolos e indicações, né? Então, ele vai falar a respeito das normas de GPS que define a forma, a proporção desses símbolos, né? As indicações, os modificadores, quais são essas regras, né? O B, que são os requisitos do elemento, né? Então, ele está relacionado com o que define a característica de tolerância, né? Qual a zona de tolerância, as restrições, parâmetros e assim por diante. Quando nós analisamos, então, o elo, que é a propriedade dos elementos, né? E ele está relacionado, né, às características e condições dos elementos em uma peça, né? Então, isso vai incluir a norma que vai ser as operações, por exemplo, de particionamento, extração, filtragem. Isso é mais relacionado para quem precisa definir o sistema lá de medição numa tridimensional, num sistema de ótico, né, de medição. O elo D, então, nós temos a conformidade e não conformidade. Então, para esse elo, eles vão definir os requisitos de comparação entre os requisitos de especificação, que seria basicamente o desenho, né, e os resultados da verificação, que é a própria medição, né. Daí nós temos o elo E, que é a própria medição, né, que vai definir os requisitos para medir a característica e as condições desse elemento, né. O elo F, então, vai estar relacionado aos equipamentos de medição, que eles definem os requisitos para os equipamentos de medição utilizados, e o elo G, então, é o sistema de calibração, né, que vai definir esses requisitos para calibração e procedimentos de calibração para equipamentos de medição. Bom, como a gente mostrou lá no início, as normas, né, que nós utilizamos, então, nesse sistema ISO GPS, eles podem estar ligados a um ou mais elos de medição, né? E aquilo que nós falamos no início. As normas, então, que são consideradas fundamentais, elas estão ligadas a todos os 7 elos que a gente tem. Então, por exemplo, quando a gente trata da ISO 8015, que é uma norma fundamental, né, que vai falar diversos princípios, e ela está relacionada a todos esses 7 elos. Quando, por outro lado, nós falamos a respeito de uma norma
que ela é geral, como por exemplo a própria ISO 1101, que é a mais mencionada, então ela vai estar relacionada mais a esses primeiros elos que a gente tem aqui. Então esse é o sistema como é organizado as normas ISO GPS. E aí, gostou? Quer saber mais? Entre em contato e conheça os nossos cursos e até mesmo sugira novas dicas aqui para o nosso canal. Eu espero você, então, na próxima dica. Até mais.